Doutor, quais são as condições de saúde que podem, como o doutor muito bem falou sobre a dor crônica, que podem causar a dor crônica? A dor crônica, a gente tem que ter em mente. Eu vou dizer para você que, assim, para deixar bem claro, qualquer dor, qualquer dor, ela, assim que começa, ela é aguda, né? E ela pode ter a sua resolução, porque foi resolvido a causa da dor. Pode não ter esta resolução da forma como a gente gostaria que fosse, e ela vai continuar existindo e depois de 3 meses ela passa a ser chamada de crônica. Então, na verdade, nós temos o seguinte: qualquer dor aguda pode se transformar em crônica. E é baseado nisso que, se você for a qualquer hospital de referência hoje, você encontra uma equipe de dor no hospital. Então, veja, uma pessoa passou por uma cirurgia. Essa cirurgia não precisa ser porque fraturou, uma cirurgia ortopédica, até pode, mas não precisa obrigatoriamente ser isso. Vamos dar um outro exemplo. Uma paciente com um cisto de ovário passa por uma cirurgia para, né? O pós-cirúrgico, o paciente passa pela mão do médico de dor. É uma equipe de dor que fica lá no hospital e que vai cuidar dessa dor. Uma dor que, neste momento, é uma dor aguda e que nós não queremos que se transforme numa dor crônica. Você pode, por exemplo, ir ao dentista e arrancar um dente. Você tem naquele momento, naqueles primeiros dias, uma dor aguda. Mas se ela não for bem cuidada, ela pode se transformar numa dor crônica. Então, qualquer dor aguda pode se transformar em dor crônica, tá? Talvez a sua pergunta tivesse mais um intuito ligado assim, o que pode me levar a ter dores neuropáticas? Dores neuropáticas, aí não é só a questão de ser crônica. Sim. Então aí nós temos, por exemplo, um diabetes. O diabetes vai causar lesões metabólicas nos nervos e por isso vai causar uma dor neuropática. O pé diabético é neuropático. A mão em luva é neuropático. A hanseníase é neuropática. Não é? Uma dor pós-herpética é neuropática, tá? E que pode se transformar em crônica, tá certo? Então, as patologias podem, algumas doenças podem nos facilitar, mas nós temos alterações neuropáticas que não advêm exatamente de uma patologia, mas pode advir até de um tratamento de uma patologia, como uma quimioterapia, como uma radioterapia, e que vai trazer lesões a nervos que vão trazer um pé que dói, uma perna que dói, e que, na verdade, é uma consequência de um tratamento que foi, por exemplo, de um tumor. Então, veja, é complexa essa resposta de como é que a dor crônica pode acontecer. Então não percamos de vista, qualquer dor aguda pode virar crônica e eu tenho algumas condições, como exemplo, o diabetes, né, que se não cuidado adequadamente, com certeza no futuro vai me trazer uma dor neuropática, com certeza. Ok. Doutor, vamos falar sobre os tratamentos. Tratamento da dor. Olha, eu vou dizer para você assim, vamos dar enfoque então à dor. Claro que o paciente, por exemplo, me chega com uma dor no joelho, ou o paciente que me chega com uma dor na coluna. Vamos primeiro pensar que existe a possibilidade de eu ter só uma dor envolvendo outros tecidos que não sejam nervos, por exemplo, uma artrite, né, do joelho. Mas olha que uma dor na coluna
eu posso ter lá uma alteração realmente articular da vértebra, né? E aí essa alteração articular parecida com a do joelho, né? Mas só que por ali está passando um nervo e que pode ser afetado por esta patologia articular. E aí eu vou ter o camarada que tem a dor nas costas, digamos pela artrite lá das costas, mas aí ele me refere que tem uma dor que corre na perna, vai parar lá no dedão do pé. Eu tenho um nervo envolvido, não é? Então, os tratamentos, eles vão variar segundo a complexidade que está trazendo essa dor. Em teoria, a gente divide os tratamentos em analgésicos, por exemplo, analgésicos de primeiro, como se fosse uma escada, sabe? Sim. De primeiro degrau, que são analgésicos mais simples, de segundo degrau, e aí lá os opioides mais fortes no terceiro degrau dessa escala. Mas ainda aí existem os chamados adjuvantes, ou seja, são medicações que eu não penso que sozinha tiraria uma grande dor, mas elas vão ajudar diminuindo a necessidade da quantidade daquele analgésico mais forte. Então aí, para tratamento, eu gostaria de colocar assim, nós temos, seja lá onde aconteça a lesão, que está gerando a dor. Essa dor é levada por um nervo, esta informação, não é a dor, a informação é levada por um nervo até o gânglio posterior da coluna. E aí, esta informação passa para um segundo neurônio, que vai subir até hipotálamo, e que pode passar por um terceiro ou até quarto, dependendo do tipo, né? E que vai chegar lá realmente na parte cerebral e que vai ser traduzida essa informação como que, vamos traduzir do inglês para o português, e aí esta tradução é que vai dar à pessoa a dor. Tá? Então essa informação subiu e lá em cima ela vai ser traduzida. No entanto, existe um outro sistema, chamado um sistema de descida. Algumas substâncias existentes e fabricadas até no nosso cérebro podem fazer o caminho inverso. Por exemplo, serotonina, por exemplo, noradrenalina, que ao fazer o trajeto inverso, vão se ligar alguns receptores na coluna e vão diminuir a passagem desta dor. E aí eu tenho, então, uma medicação que aumente a serotonina ou que aumente a noradrenalina, eu vou diminuir a passagem da informação. Ela é analgésica? Não, ela não é analgésica. Ela até é usada, por exemplo, numa depressão, numa diminuição de noradrenalina e assim por diante. Mas se usada aqui, ela vai aumentar o efeito da descida. Eu vou te dar só um exemplo bem tranquilo. Se um dia a gente sai na rua e está ventando, o vento bate no rosto da gente. A gente sente que ele bate, mas isso dói? Não, não dói. E eu digo para você, falso, isso dói. Mas é uma informação de subida que é completamente bloqueada pela descida. E aí a gente vai ter a sensação de tato do vento batendo, mas nós não vamos ter dor, porque a descida foi eficiente para bloquear a dor. Percebe? Então, a gente tem como um dos recursos, você usar como um dos adjuvantes, melhorar esta descida, e aí melhorando essa descida, você vai diminuir a informação que está subindo, e aí você vai precisar de menos quantidade de analgésico. Tá? E os analgésicos, claro, vão sendo graduados dependendo da intensidade dessa dor. E a carga de analgésicos
A quantidade, o tipo, são muitos. Você tem aí uma quantidade grande capaz de realmente utilizar. Eu lembro que ainda existe um outro degrau. E esse outro degrau é o degrau que recebe o nome de intervencionista, onde, por exemplo, a dor vai até o gânglio posterior e se você não está conseguindo com as outras medicações fazer este bloqueio, fazer essa analgesia, você pode fazer, com utilização de ultrassom, uma aplicação no gânglio e neutraliza a passagem da informação. E aí a pessoa vai ficar sem dor, né? Mas aí já é uma intervenção, tá certo? Aí não é comprimido, aí não é, tá certo? Sim. Então, o tratamento da dor, ele é amplo. Nós temos, no entanto, e é isso que nos chama bastante atenção, o exemplo dos Estados Unidos, aonde se começou a usar opioides em alta escala para dores pequenas. E aí nós passamos a ter até pessoas viciadas em opioides. E hoje eles vivem um drama. E aí, claro, nos outros países, como, por exemplo, o Brasil, você fica assim, nós não queremos chegar numa condição daquela. Mas não querer chegar numa condição daquela, é preciso que se tenha em mente, não quero chegar numa condição daquela, mas eu preciso chegar a uma situação aonde eu traga conforto ao meu paciente. Então, vou subir na escala até onde seja necessário para conseguir trazer o conforto do meu paciente. Sem excessos, mas até onde seja preciso. Um outro detalhe a respeito de tratamento é que nós hoje enxergamos que o tratamento da dor não é uniprofissional, ele é multiprofissional. O que eu quero dizer com isso? O médico vai fazer o exame, o médico vai solicitar os exames, o médico vai prescrever. Mas olha, há não muito tempo, se você tivesse uma dor, a primeira coisa a fazer é enfaixa, imobiliza, não é? Hoje se sabe que não é por aí. Só no momento agudo da dor. E depois é preciso movimento. O movimento vai melhorar a dor por si só. E aí, então, o médico tem que estar associado, por exemplo, a um fisioterapeuta, que vai conduzir essa movimentação, que vai fazer uma movimentação adequada para a situação do paciente. Nós ainda podemos associar uma quiropraxia, nós podemos associar uma acupuntura, tá certo? Então, são outros profissionais, mas não podemos perder de vista um profissional do qual é fundamental, que é o psicólogo, o psiquiatra. Sim. Por quê? Porque dor é uma coisa que limita a pessoa. Se você está com dor, você começa a não fazer alguma coisa da sua rotina. Quem é que vai sair para andar no parque com dor no joelho? Não vai. Então, inicialmente, você vai tendo limitações no seu trabalho. E quando a gente fala trabalho, você já pensa o sujeito indo trabalhar numa indústria, numa fábrica. Não. E aquela senhora que dentro de casa tem uma dor no joelho, como é que ela faz os afazeres da casa? Então, nós começamos a ter limitação no trabalho. Além da limitação no trabalho, a gente pode citar outras limitações, que vão envolver, por exemplo, alterações no próprio relacionamento deste paciente com dor com aqueles que estão em volta dele. Convida um sujeito que está sofrendo uma dor danada para ir no cinema. Imagina que ele vai... Ele não quer nem assistir televisão, quanto mais ir no cinema. Não tem qualidade de vida, né, doutor? A qualidade de vida começa a ser diminuída. Ele começa a ter restrições, ele começa a se fechar,
Tá? E é nesta medida em que ele começa a se fechar, eu poderia ir um pouco mais longe. Veja, quem é que estando sentindo uma dor intensa vai pensar em sexo? Olha, então, as repercussões são muitas, tá certo? E esta pessoa que no dia a dia vem sentindo esta dor, esta dor, esta dor, ele entra numa linha que costumamos chamar assim, sensação de dor. E se essa dor continua, ele vai para um sentimento de dor. E no sentimento de dor vai levá-la a uma atitude de dor. E qual é a atitude de dor? É aquela onde o sujeito espana, é onde o sujeito tem uma alteração de humor muito grande. Por que rir? Eu estou com dor. Você está rindo por quê? Que graça tem? Não é? Então, este contexto é que faz algumas pessoas chegarem ao ponto de não viver a sua vida, mas de viver a sua dor. Tá? E isso vai refletir no comportamento dessa pessoa. E quem é que quer chegar perto de alguém que só fala de dor, disso, daquilo? E aí ele acaba sozinho, não é? Então, realmente, o tratamento da dor envolve tudo isso que nós falamos e ele tem que ter um apoio psicológico. Né? É aí que entra o psiquiatra, é aí que entra o psicólogo. Não que você esteja dizendo para o paciente de dor que ele ficou maluco e você vai mandar para o psiquiatra que ele está doido. Não é nada disso. É para trabalhar os sentimentos internos dele. Né? Ele trabalhando esses sentimentos internos, como é que ele está enxergando estas coisas, o fisioterapeuta botando para que ele se movimente, mais a tua assessoria como médico, dando a ele adjuvantes e analgésicos, aí você vai chegar a um contexto. Melhor ainda, se dentro desse contexto você tiver alguém cuidando da patologia básica. Se essa dor, por exemplo, for de um câncer, você tem um oncologista que está cuidando da patologia básica. Você tem um ortopedista cuidando da patologia básica da articulação e assim por diante. Então veja que o tratamento é um tratamento multiprofissional. Né? Então não é uma única coisa, não tem uma varinha mágica, mas é possível ser feito. E esse paciente, eu diria que ele não só pode, mas eu diria mais do que isso. Todo paciente tem o direito de não passar dor. Isso é fundamental.